No mundo da saúde, a gente vive ouvindo que quanto mais baixo, melhor, né? Pressão baixa, colesterol baixo, açúcar baixo. Mas e se essa ideia nem sempre estiver certa? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse paradoxo para entender quando números que parecem ótimos, na verdade, podem estar escondendo um problema. Pois é, essa lógica de que menos é mais parece fazer todo sentido, mas o nosso corpo é bem mais complexo do que isso. Vamos descobrir juntos como um nível baixo de alguma coisa pode ser, na verdade, um A baita sinal degeneração de alerta, muscular e a apontando para atrofia, como sintomas e vemos riscos que aqui, estão ninguém diretamente esperava. Para associadas ao ilustrar declínio isso, a gente vai funcional olhar em para pacientes duas idosos. condições que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra. A hipotensão ortostática, que tem a ver com a pressão arterial, e a hipouricemia, ligada ao ácido úrico. O que une as duas? Exato. Elas mostram direitinho como a nossa ideia de que baixo é sempre saudável pode ser uma armadilha. Então, qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, vamos entender esse problema de a pressão cair quando a gente fica de pé e, claro, como lidar com isso. Depois, a gente parte para o mistério do ácido úrico baixo e o perigo para os rins que ele pode esconder. E no final, a gente amarra tudo para sacar a lição mais importante por trás desses números. Vamos começar então com a tal da hipotensão ortostática. É um nome meio complicado, eu sei, mas que descreve uma sensação que talvez muita gente já tenha tido. Aquela tontura que bate de repente quando a gente levanta rápido demais. Traduzindo, a hipotensão ortostática, ou HO, acontece quando o corpo simplesmente não consegue se ajustar com a rapidez necessária à mudança de posição, sabe? De sentado ou deitado para de pé. Essa falha no ajuste faz a pressão arterial despencar de uma vez. E olha, isso está longe de ser algo raro, viu? Afeta mais ou menos 1 em cada 5 adultos com mais de 60 anos. É um número bem expressivo e o problema é sério, porque o risco de quedas e outras complicações aumenta bastante. Para entender a mecânica da coisa, normalmente quando a gente fica de pé, um sistema super inteligente que a gente tem chamado barorreflexo entra em ação. Ele funciona como um estabilizador, ajustando os vasos sanguíneos para a pressão ficar sempre no ponto certo. Em quem tem HO, esse sistema ou falha ou é lento demais para reagir. E aí, a pressão cai com tudo. E não existe um tipo só de HO, viu? Existem subtipos que são classificados dependendo de quanto tempo a pressão leva para cair. Isso pode acontecer desde uma queda imediata, quase na mesma hora, até uma que só vai aparecer depois de alguns minutos em pé. E os sintomas, nossa, vão muito além de uma simples tontura. Pode dar visão turva, confusão mental e até uma dor bem esquisita no pescoço e nos ombros, que o pessoal chama de dor de cabide. Isso acontece porque chega menos sangue nos músculos. Nos casos mais sérios, pode levar a quedas e até desmaios. Mas calma, tem notícia boa. Muitas vezes o jeito de lidar com isso não envolve remédios. Vamos dar uma olhada agora em algumas estratégias bem práticas sem medicamentos que podem fazer uma diferença gigantesca. O mais interessante aqui é que dá para meio que enganar o corpo para ele mesmo se ajudar. Essas manobras físicas simples que estão aí na tela, tipo cruzar as pernas com força ou agachar, contraem os músculos da parte de baixo do corpo e só ajuda a empurrar o sangue de volta para cima, para o coração e para o cérebro, aliviando os sintomas quase na hora. É incrível! Outras mudanças de hábito também são fundamentais. Por exemplo, beber um copão de água de uma vez só pode dar um up temporário na pressão. E claro, se mover mais devagar, principalmente de manhã ao levantar, e ficar longe de gatilhos conhecidos, como refeições pesadas ou lugares muito quentes, são coisas simples, mas super eficazes. Ok, agora vamos virar a chave. A gente vai para o nosso segundo exemplo do paradoxo do baixo. Vamos falar de hiporicemia, uma condição em que ter pouco ácido úrico no sangue se torna o verdadeiro X da questão. Quase sempre, a hiporicemia é um achado acidental. A pessoa vai lá, faz um exame de sangue por qualquer outro motivo e, surpresa, descobre que os níveis de ácido úrico estão lá no chão. E o pior, geralmente não dá sintoma nenhum, o que a torna ainda mais traiçoeira. E por que isso acontece? Basicamente por dois motivos. Ou o corpo não está produzindo ácido úrico o suficiente, o que é bem raro, ou, e essa é a causa mais comum, os rins estão jogando fora ácido úrico demais na urina. É como se estivessem trabalhando até demais. A forma mais comum é a chamada hiporicemia renal, que é causada por uma falha genética. Pensa assim, os rins têm umas portinhas que deveriam pegar o ácido úrico de volta para o corpo. Nessa condição, essas portinhas, que têm o nome técnico de transportadores URAT1, não funcionam direito, e aí o ácido úrico acaba escapando em excesso pela urina. Tá, mas
por que a gente deveria se preocupar com isso? Se ter ácido úrico alto causa gota, ter pouco não deveria ser bom. Então, a resposta está num risco bem sério e que fica escondido. A grande questão é que o ácido úrico, apesar da má fama, tem um papel super importante no nosso corpo. Ele não é só um lixo metabólico. Então, o que acontece quando ele está em falta? E aqui vem a grande virada da história. O principal risco é um tipo bem específico de lesão nos rins que acontece depois de exercício físico intenso. Isso mesmo, exercício. Parece não fazer sentido, né? Mas a conexão é fascinante. A ligação é a seguinte: o ácido úrico, que a gente sempre viu como vilão, na verdade é um antioxidante poderosíssimo, um protetor das nossas células. Quando a gente faz exercício pesado, o corpo gera um monte de estresse oxidativo. Sem a proteção do ácido úrico para neutralizar esse estresse todo, os rins ficam vulneráveis e podem sofrer uma lesão aguda. No fim das contas, tanto a hipotensão ortostática quanto a hiporicemia contam uma história muito maior sobre saúde. Uma história que vai além de simplesmente olhar para um número solto num exame de laboratório. Essa frase resume tudo perfeitamente. O ponto não é tratar um número, mas sim entender a pessoa, os sintomas, o contexto de vida dela. Uma medicina que funciona de verdade é um diálogo e não um monólogo baseado em valores de referência. O ponto central de toda essa nossa análise é que saúde é, acima de tudo, equilíbrio. Um número que pode ser ótimo para uma pessoa, para outra pode ser um sinal de alerta. O contexto é tudo. Ficar perseguindo cegamente um número baixo pode fazer a gente ignorar o que nosso corpo está realmente tentando dizer. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Será que ao focar tanto em metas numéricas, em caçar o número perfeito, a gente não está deixando passar outros sinais, outras mensagens mais sutis que o nosso corpo manda? A saúde, no fim, é muito mais complexa do que apenas números numa folha de papel. Sabe, o nosso corpo funciona com base num manual de instruções super complexo, que é o nosso código genético. Mas olha, esse sistema é comandar numa corda bamba, um equilíbrio muito delicado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que acontece quando uma única falha nesse código empurra nosso metabolismo para o limite e transforma esse equilíbrio todo em uma verdadeira crise. E para a gente entender bem o tamanho dessa fragilidade, nada melhor do que mergulhar numa emergência médica que aconteceu de verdade. É um caso que mostra, assim, de um jeito muito forte, o que realmente está em jogo aqui. Olha só essa citação de um artigo médico. Ela já nos joga bem no meio de um quebra-cabeça. Basicamente, os médicos estão dizendo, até onde a gente sabe, esse é o primeiro caso disso. E disso é uma combinação raríssima de problemas numa criança de só 2 anos. De um lado, a acidemia metilmalônica, que a gente vai chamar de AMM. E do outro, a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, ou SIN-C, que ficou mais conhecida na época da Covid. Então, vamos acompanhar essa linha do tempo para sentir o drama da situação. Tudo começa no primeiro dia, diagnóstico de Covid-19, mas com sintomas bem leves, parecia tranquilo. Só que aí, um mês depois, a coisa muda completamente. Começa uma febre, aparecem manchas na pele e vem o diagnóstico de SIN-C. O tratamento inicial até parece funcionar, dá uma esperança, mas no 41º dia, tudo desmorona. O corpo entra em falência de múltiplos órgãos. As plaquetas que ajudam a coagular o sangue simplesmente despencam. Foi uma queda catastrófica. Ainda teve uma pequena melhora, mas no dia 63 uma outra infecção aparece e, infelizmente, leva ao pior desfecho. É um exemplo terrível de como uma infecção, que para muitos é comum, pode virar uma cascata de eventos fatais num corpo que já tinha uma vulnerabilidade escondida. E quando a gente olha os exames de laboratório, dá para ver a tempestade que estava acontecendo por dentro. A PCR, que é um marcador de inflamação, estava em mais de 30. O normal, abaixo de meio. É uma diferença brutal. A interleucina 6, que sinaliza uma tempestade no sistema imunológico, estava em 146, quando o normal é menos de 11. As plaquetas, bom, elas simplesmente sumiram. Caíram para 25 mil, sendo que o esperado é mais de 150 mil. E agora, a peça-chave do quebra-cabeça, o ácido metilmalônico. O exame deu 2.380, o normal é menos de 7. Pensa só nesse número. Isso aqui não é só uma tabela, são os sinais de um corpo travando uma guerra contra si mesmo. Ok, então a grande pergunta que fica é, por quê? O que deixou essa criança tão vulnerável a ponto de uma infecção viral levar a tudo isso? A resposta, como a gente vai ver, está escondida numa categoria bem complexa de doenças genéticas raras.
Uma doença metabólica hereditária, dá para pensar nela como se fosse um erro de programação no sistema operacional do nosso corpo. Um único gene com defeito pode fazer com que uma enzima super importante simplesmente não seja produzida. E aí acontecem duas coisas bem ruins. Ou acumula uma substância tóxica no corpo, tipo aquele ácido metilmalônico que a gente viu lá no exame, ou o corpo fica sem energia para funcionar direito. E para a gente ter uma ideia do estrago que esse tipo de doença pode fazer, vamos pegar um outro exemplo. Uma doença com nome comprido, hipobeta-lipoproteinemia familiar, ou, para facilitar, HFBL. Nos casos mais graves, olha o que acontece. A criança não consegue crescer direito, o corpo não absorve gordura, o que causa diarreia crônica, o fígado começa a acumular gordura, podendo evoluir para uma cirrose, faltam vitaminas essenciais, o que acaba causando danos neurológicos progressivos, perda de visão. É um lembrete bem pesado de como um único errinho genético pode bagunçar o corpo inteiro. Beleza. Agora vamos virar a chave um pouquinho. A gente vai olhar para outro sistema do metabolismo para entender uma coisa muito interessante. O desequilíbrio pode acontecer para os dois lados. O problema nem sempre é a falta de alguma coisa. Às vezes o problema é o excesso. Para a gente entender isso de um jeito fácil, vamos usar uma analogia. Pensa nas lipoproteínas como se fossem uma frota de caminhãozinhos de entrega circulando pelo nosso corpo. O trabalho deles é simples. Pegar gorduras e colesterol, que são os lipídios, e levar para onde o corpo está precisando, seja para gerar energia ou para consertar alguma célula. E é aqui que a gente vê a raiz do problema, com os dois cenários opostos. De um lado, a gente tem o problema do muito pouco, que é o caso daquela doença HFBL. Basicamente, o corpo não consegue fabricar os caminhõezinhos direito. Resultado? As gorduras e vitaminas importantes não são entregues e isso causa um monte de danos. Agora olha o outro lado. O problema do muito, que acontece quando a lipoproteína A, ou LPA, está alta. Nesse caso, o corpo produz caminhões demais e pior, de um tipo que é perigoso, meio pegajoso. Eles acabam causando verdadeiros congestionamentos nas artérias, o que leva à inflamação, formação de placas e coágulo. E esse perigo do muito não é brincadeira. Olha só essa estatística. Ela é bem direta e um pouco assustadora. Para cada vez que o nível de LPA no sangue dobra, o risco de ter um infarto aumenta em 22%. É um número só, mas que resume um risco gigantesco. Bom, com riscos tão sérios assim na mesa, a pergunta é: e aí? O que a medicina faz a respeito? Vamos ver agora como a ciência está contra-atacando, como ela trabalha para diagnosticar e controlar esses distúrbios tão complicados. Voltando para o caso do muito pouco, a HFBL, a estratégia é um plano de ataque em várias frentes. Primeiro passo e o mais importante de todos, diagnóstico cedo. Isso é fundamental para evitar danos que não têm mais volta. Depois vem a dieta. Restringir a gordura ajuda a controlar os sintomas gastrointestinais. O terceiro passo é vital. Dar suplementos em doses altíssimas de vitaminas A, E e K, para tentar proteger o cérebro e os olhos. E por último, não tem jeito, é monitoramento para o resto da vida, com um time de vários especialistas acompanhando de perto. Agora, olha que impressionante o avanço no tratamento do problema do muito. Esse gráfico conta uma história de progresso incrível. A gente vê a evolução dos remédios para baixar a tal da LPA. A niacina, que é um tratamento mais antigo, conseguia diminuir uns 20%, o que já era alguma coisa. Mas olha só os remédios novos que estão chegando, são de outra categoria. O Pelacarsen está mostrando uma redução de 80%. E o Olpasiran, pasmem, mais de 90%. Isso aqui é o avanço da ciência acontecendo bem na nossa frente. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas e voltar para a nossa ideia principal, a da corda bamba genética, do equilíbrio super delicado do nosso metabolismo. No fim das contas, a grande mensagem é essa. A nossa saúde depende de um equilíbrio metabólico extremamente preciso e quem dita as regras são os nossos genes. Um único errinho nesse código pode criar um cenário de muito pouco ou de muito, e aí a balança pende para o lado da doença. A gente vive, de fato, caminhando nessa corda bamba genética. E mesmo com todo esse avanço da ciência que a gente viu, os desafios ainda são enormes. Essa citação aqui joga um balde de água fria na gente, porque ela lembra de um obstáculo muito real, a demora no diagnóstico. Muitas vezes, como essas doenças são raras, os médicos simplesmente não pensam nelas, e o tempo passa. Isso só mostra o quanto é urgente que mais profissionais de saúde conheçam e saibam reconhecer essas condições. E tudo isso nos deixa com uma pergunta. Uma reflexão para o futuro. Conforme a gente vai desvendando mais e mais segredos do nosso genoma, um novo desafio enorme aparece na nossa frente.
como é que a gente vai navegar e lidar com os riscos que estão escritos ali no nosso próprio DNA? É uma questão complexa e que, talvez um dia, cada um de nós tenha que encarar. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um problema que muitas vezes passa despercebido, mas que enfraquece, e muito, os pacientes com doença renal crônica. O nome disso? Sarcopenia urêmica. Olha só que dado impressionante. 40%. É isso mesmo, quase metade do nosso peso corporal é músculo esquelético. E, sabe, ele não serve só para a gente se mover, não. Ele funciona como uma reserva fisiológica fundamental que nos segura a onda nos momentos mais difíceis, de estresse ou doença. Tá, mas se o músculo é tão importante assim, por que ele começa a definhar, a se desgastar, justo quando os rins não vão bem? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Então, para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir o que é essa tal de sarcopenia urêmica. Basicamente, é uma perda progressiva e contínua de massa, de força e da função do músculo em pacientes com doença renal crônica. E isso, claro, impacta demais a qualidade de vida e até a sobrevida dessas pessoas. Ok, mas antes de a gente apontar os culpados por esse desastre, a gente precisa entender como a coisa deveria funcionar. Como é que um músculo saudável se mantém forte? Pensa num cabo de guerra constante. De um lado, o corpo está sempre construindo novas proteínas musculares, o que a gente chama de síntese. Do outro, ele está quebrando as proteínas que já estão velhas ou danificadas, a degradação. Num corpo saudável, essa briga está empatada, é um equilíbrio perfeito. E é esse processo contínuo que garante que o músculo fique sempre forte e funcional. Pois é, mas na doença renal crônica, aquele equilíbrio que a gente falou, ele vai por água abaixo. Agora, a gente começa a nossa investigação para desmascarar os verdadeiros culpados por trás dessa perda de músculo. E o nosso primeiro suspeito é a chamada acidose metabólica. O que é isso? De forma simples, o sangue fica um pouco mais ácido do que deveria. É uma mudança sutil no pH do corpo, mas com consequências enormes. E o que essa acidez faz? Bom, ela cria um ambiente tóxico no corpo. É como se essa acidez ligasse o interruptor de autodestruição dentro das células musculares, dando a ordem, podem começar a se desmontar. O segundo culpado, uma verdadeira bagunça hormonal. A doença renal mexe com todo o sistema de mensageiros do corpo, sabe? E essa confusão de sinais hormonais atinge os músculos em cheio. E aqui a coisa fica bem interessante. Pensa no hormônio do crescimento. Ele está lá, presente no corpo, mas as células musculares simplesmente não ouvem mais o que ele diz. Elas se tornam resistentes aos sinais dele para construir músculo. É exatamente como se as células ficassem surdas para a ordem de crescer e fortalecer. E não é só o hormônio do crescimento, não. É uma cascata de problemas. A sinalização da insulina fica prejudicada, os níveis de testosterona nos homens caem e, para piorar, aumenta uma proteína chamada miostatina. Pensa na miostatina como o freio de mão do crescimento muscular. Na doença renal crônica, é como se esse freio de mão estivesse puxado com toda a força o tempo todo. Nosso terceiro grupo de culpados, as toxinas urêmicas. Basicamente, são substâncias tóxicas que deveriam ser filtradas pelos rins, mas como eles não estão funcionando direito, elas acabam se acumulando no sangue. E essas toxinas agem como verdadeiros sabotadores. Elas se infiltram e se acumulam nos músculos. E lá dentro, elas vão direto nas usinas de energia da célula, as mitocôndrias, e desligam tudo. Cortam a energia. O resultado disso, as células musculares, os miócitos, simplesmente começam a morrer. Agora, o mais impressionante, esses culpados todos, a acidez, o caos hormonal, as toxinas, eles não agem sozinhos. Eles se unem, se coordenam, como se tivessem um plano mestre para sequestrar um sistema essencial da célula. Esse sistema é o ubiquitina proteasoma, ou UPS. Em condições normais, ele é o serviço de limpeza da célula, sabe? Ele vai lá, identifica as proteínas velhas ou danificadas, marca elas e manda para reciclagem. É um sistema super eficiente, fundamental para manter a casa em ordem.
Só que na doença renal crônica, esse sistema de limpeza fica descontrolado. Ele entra em modo de sobrecarga. E aí ele começa a marcar e destruir não só as proteínas velhas, mas também as proteínas musculares saudáveis. Ou seja, o sistema que foi feito para manter a ordem vira a principal arma de destruição. É isso mesmo, o zelador vira o vândalo. Ok, o cenário parece bem ruim, né? Mas a boa notícia é que existe um contra-ataque. Vamos ver agora quais são as estratégias baseadas na ciência para lutar contra essa perda muscular. E a principal arma nesse contra-ataque é um movimento. Ficar parado, o sedentarismo, só piora as coisas, criando um ciclo vicioso de mais perda de músculo e mais inatividade. Por outro lado, o exercício de resistência, a musculação, por exemplo, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Ele manda um sinal claro e forte para o corpo. Pare de destruir e comece a construir. Claro que não é só exercício. A nutrição é absolutamente fundamental. E não é uma receita de bolo, não. As necessidades de proteína e energia mudam muito, dependendo do estágio da doença. É um ajuste fino, sabe? Para garantir que o corpo tenha os tijolos certos, na quantidade certa, para reconstruir o músculo. E para fechar o cerco, a gente ataca os outros problemas na raiz. Isso significa corrigir aquela acidose metabólica com suplementos, suplementar com vitamina D e, em alguns casos, fazer terapia com testosterona para homens que têm deficiência. Basicamente, é desmontar o plano dos culpados que a gente viu antes, um por um. E a luta não para por aí. A ciência, felizmente, não dorme no ponto e já está de olho na próxima onda de tratamentos, no que vem por aí no horizonte. E as estratégias futuras são ainda mais sofisticadas. A gente está falando de estimular a criação de novas usinas de energia nas células, de ativar as células-tronco do próprio músculo para que ele se regenere, e até de usar o hormônio do crescimento de uma forma que o corpo não consiga mais ignorar. A ideia aqui é consertar o motor da célula lá dentro, não é só trocar o óleo. Essa citação aqui resume bem o peso da situação. A perda de músculo em pacientes renais não é só um detalhe, é uma característica quase constante. E pior, é um dos indicadores mais fortes de que as coisas podem não ir bem, afetando tanto a mortalidade quanto a qualidade de vida. Não é só sobre ter força, é sobre viver mais e melhor. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Agora que a ciência está desvendando quem são os culpados biológicos por trás de tudo isso, será que um dia a gente consegue criar terapias que não apenas retardem esse crime, mas que consigam, de fato, impedi-lo de acontecer? O grande sonho é agir antes e não só remediar depois. Olha, testosterona é um daqueles assuntos que, nossa, gera um debate enorme e muita, mas muita confusão. De um lado, você tem a medicina séria, baseada em ciência. Do outro, um verdadeiro mar de promessas, de hype e de desinformação. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar nesse universo para desvendar isso e mostrar que, quando o assunto é testosterona, existem basicamente dois caminhos. E os destinos deles são muito diferentes. Pois é, essa é a pergunta que muita gente se faz, né? Aquela sensação de cansaço, a falta de vigor, de energia. É super natural a gente querer buscar uma solução para isso. E, invariavelmente, a testosterona aparece como uma espécie de promessa mágica. Mas será que ela é mesmo a resposta? Para a gente poder entender isso de verdade, a gente precisa primeiro olhar para dentro. Então, para começar, vamos fazer o seguinte. Vamos direto lá para dentro, para a sala de máquinas do nosso corpo. É aqui que a mágica acontece. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a testosterona não aparece do nada. Ela é, na verdade, o produto final de um sistema de produção super sofisticado e, o mais importante, perfeitamente regulado. O centro de tudo isso é o que a gente chama de eixo hormonal. Para ficar fácil de entender, imagina só. É como se fosse uma linha de comando militar, sabe? As ordens vêm de cima, lá do cérebro, que é o quartel-general, e vão descendo pela cadeia de comando até chegar na produção final. Nada é por acaso. Cada passo é uma resposta a um comando muito específico. E olha só que interessante essa cadeia de comando em detalhes. Funciona assim. O hipotálamo, lá no cérebro, dá o primeiro sinal.
A glândula pituitária, que fica logo abaixo, recebe esse sinal e funciona como um gerente intermediário, liberando os mensageiros, o LH e o FSH. Esses mensageiros caem na corrente sanguínea com uma única missão: viajar até os testículos e dar a ordem para eles produzirem testosterona. É uma cascata de eventos, uma coisa fascinante. Agora, um detalhe que é crucial para a gente entender a natureza da testosterona. Ela é, na sua essência, uma molécula de gordura feita a partir do colesterol. E como a gente sabe, óleo e água não se misturam, certo? Então, como é que ela consegue viajar pelo nosso sangue, que é basicamente água? Ela precisa, digamos, de uma carona, ou melhor, de uns táxis de proteína para conseguir navegar e chegar onde precisa. E essa necessidade de transporte nos leva a uma das distinções mais importantes de todas: a diferença entre testosterona total e testosterona livre. A esmagadora maioria, coisa de 97, 99%, está ocupada, ligada a essas proteínas de transporte. Pensa nisso como o dinheiro que está lá na sua conta no banco. Ele é seu, mas não está imediatamente disponível para usar. Apenas uma fração minúscula, de 1 a 3%, é a testosterona livre. Esse é o dinheiro na carteira, pronto para ser usado. E é essa pequena parte que realmente faz o trabalho no corpo. Tá, mas e quando essa sala de máquinas aí começa a dar problema, a falhar? O que acontece quando a produção diminui? É aí que a luz de alerta do corpo acende. Vamos entender agora como se faz um diagnóstico correto e como separar um problema de verdade de um alarme falso. O nome técnico para um problema real, crônico, é hipogonadismo. E um ponto super importante aqui. Isso não é só pegar um exame de sangue com um número baixo e pronto, não. É uma condição médica séria que precisa de uma investigação completa e criteriosa para ser confirmada. E para chegar nesse diagnóstico existe um checklist, e ele é bem rigoroso. Primeiro de tudo, são necessários no mínimo 2 exames de sangue diferentes, com resultados baixos e sempre colhidos pela manhã. Segundo, a pessoa precisa apresentar sintomas claros, que não vão embora. E terceiro, um bom profissional vai, antes de tudo, investigar e descartar qualquer outra causa que possa ser temporária, como noites mal dormidas, estresse crônico ou até uma má alimentação. E aí, seja com um diagnóstico em mãos, ou mesmo só com a curiosidade sobre o assunto, que a gente chega numa verdadeira encruzilhada, sabe? Um ponto de decisão crucial onde a gente tem que escolher entre 2 caminhos: o caminho da saúde e o caminho do hype, da promessa fácil. E os destinos, como a gente vai ver, são completamente diferentes. Bora colocar esses 2 caminhos lado a lado para a gente ver a diferença. De um lado, a gente tem a TRT médica, o caminho da saúde. O objetivo aqui é bem claro: restaurar um equilíbrio que foi perdido, usando doses que imitam o corpo, as chamadas doses fisiológicas, e sempre com supervisão profissional. Já do outro lado, tem o caminho do hype. O objetivo é puramente estético ou de performance, usando doses muito, mas muito acima do normal e geralmente sem nenhum acompanhamento. Os resultados, nossa, são mundos completamente opostos. E olha, sobre isso, o consenso médico e científico é claríssimo, não tem margem para dúvida. A terapia de reposição de testosterona é uma ferramenta para tratar uma condição diagnosticada, o hipogonadismo. Ela nunca foi desenvolvida nem é indicada como um atalho estético para quem já tem níveis normais e só está buscando algo a mais. Ok, mas o que acontece quando alguém decide simplesmente ignorar a biologia e pegar esse atalho do excesso? Bom, o corpo, que é uma máquina de equilíbrio, ele não gosta de bagunça. Ele não gosta de ser sobrecarregado. E ele vai reagir. E o preço a se pagar por isso, o preço pode ser bem alto. A gente precisa lembrar de uma coisa fundamental: o nosso corpo é o obcecado por equilíbrio. O nome disso é homeostase. Quando ele é inundado com uma quantidade de testosterona que ele não produziu e não precisa, ele entra em modo de contenção de danos. A única saída que ele encontra é tentar se livrar desse excesso. E ele faz isso convertendo essa testosterona em outros hormônios. E o primeiro caminho que o corpo usa para se livrar desse excesso é por meio de uma enzima chamada aromatase. O trabalho dela é bem simples. Ela pega a testosterona que está sobrando e a transforma em estradiol, que é um tipo de estrogênio. E na prática, o que significa esse estrogênio alto num corpo masculino? Bom, pode levar ao crescimento de tecido mamário, a famosa ginecomastia, ao acúmulo de gordura em lugares como quadril e glúteos e até uma grande instabilidade emocional com alterações de humor. É literalmente o oposto do que a pessoa estava buscando. Mas não para por aí. Existe um segundo caminho para esse excesso, que é através de outra enzima, a 5-alfa-redutase. Essa aqui pega a testosterona e transforma em algo ainda mais potente, a dihidrotestosterona, ou, para facilitar, DHT.
E o DHT em excesso também cobra um preço, e ele não é barato. É ele o principal responsável por acelerar a queda de cabelo em quem já tem essa tendência, pode causar o aumento da próstata, o que é um problema sério, e também está por trás daqueles casos de acne severa na pele. Agora, talvez o efeito colateral mais sério de todos, e que muita gente não pensa, é o seguinte: quando o corpo começa a receber testosterona de uma fonte externa, o cérebro, lá no comando, pensa: opa, já temos o suficiente por aqui, posso desligar as máquinas. E ele desliga completamente a produção natural. E como a ordem para produzir testosterona é a mesma que estimula a produção de espermatozoides, uma consequência direta e muito comum disso é a infertilidade. Mas calma, a boa notícia é que antes de se pensar em qualquer coisa mais drástica, existem maneiras muito, mas muito eficazes de dar uma otimizada na produção natural do corpo. É como se fosse fazer um ajuste fino no motor, sabe? Garantir que ele está funcionando no seu melhor potencial. E a base de tudo, gente, tá no estilo de vida. Não tem mágica, não tem segredo. Um sono de qualidade, de 7 a 8 horas por noite, treinar com peso de forma regular, ter uma dieta baseada em comida de verdade, evitando açúcar e processados, e limitar o consumo de álcool. Esses são os pilares. Muitas vezes, só de ajustar esses pontos, os resultados já são surpreendentes. E falando em nutrição, tem alguns micronutrientes que são verdadeiras estrelas nesse processo. Zinco, vitamina D e magnésio são absolutamente cruciais. Eles não só participam do processo de produção da testosterona, mas também garantem que as antenas das nossas células estejam funcionando bem para receber o sinal que o hormônio envia. No fim das contas, a escolha se resume a isso aqui. E é uma pergunta que a gente precisa se fazer com muita honestidade. Será que um resultado estético que é temporário vale o risco de consequências que podem ser permanentes? Entender como o nosso corpo funciona de verdade é a melhor ferramenta que a gente pode ter para tomar decisões inteligentes, escolhendo sempre o caminho da saúde ao longo prazo, em vez de cair em promessas vazias de curto prazo.